Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Programação Nerd. Meu nome é Vinícius e eu recebi alguns e-mails do pessoal pedindo para mostrar como seria uma consulta utilizando junções, né? Ou comumente chamado de joins, tá? Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando de forma bem objetiva assim como que vai funcionar. Tá para estar utilizando joins em consultas, tá? E aqui eu tenho alguns tipos disponíveis no SQL Server, tá? Cada uma tem a sua particularidade, tá? Algumas pouco usadas, tá? Só em cenários muito específicos mesmo. Então eu vou falar um pouquinho aqui de cada uma rapidamente e depois nós vamos ver na prática como que vai funcionar então essas junções. Então a primeira delas aqui que nós temos é Arner Join, né, ou Join. E nesse cenário aqui, nessa junção, o que acontece? Ela retorna todas as linhas que são correspondentes nas tabelas que participam dessa junção, tá? Então, quando a gente especifica o critério de junção, né, no join, nesse tipo de junção aqui, o Arner Join ou Join, só as linhas que são correspondentes vão ser retornadas na consulta. O próximo é o Left Join. O Left Join, o que acontece? Existem casos onde pode ser que nós não tenhamos a informação da tabela, da primeira tabela na segunda tabela. Tá? Esse campo ele pode ser nulo, como nós costumamos dizer, né? Pode ser vazio. Então, o que acontece com o Left Join? Quando nós precisamos retornar todas as informações da primeira tabela, sem importar com o que está na segunda, nós utilizamos o Left Join, né? Porque ele retorna tudo que está na primeira tabela, mesmo que não haja correspondência com a tabela, com a segunda tabela, né? Que participa da junção, no caso. O outro é o Right Join. Right Join também ele é semelhante ao Left, né? Left Join. A diferença é que ele vai retornar também as linhas da segunda tabela, né? Então, no caso do Left, ele retorna todas as linhas da primeira tabela, mesmo que não haja correspondência com a segunda. No caso do Right, ele vai retornar essas mesmas linhas da primeira e as linhas da segunda, tá? Mesmo não havendo correspondência. Depois nós temos o Full Join. O Full Join, muitos costumam dizer até que ele é a combinação, tá, do Left com o Right. Por quê? Quando a gente utiliza esse tipo de junção, todas as linhas das tabelas, né, envolvidas, que são correspondentes ao critério, são retornadas e também vai fazer parte desse resultado as linhas de ambas as tabelas, tá? Mesmo que não estiverem associadas, não tiverem correspondências, tá? Então elas vão também ser retornadas nesse full join. O cross join eu coloquei até aqui pouco utilizado, porque nesse cenário aqui o cross join não permite que nós possamos utilizar um critério, tá, de combinação na junção. Então, o que ele faz? Quando a gente especifica o cross join, ele faz uma combinação de todas as linhas das tabelas envolvidas e retorna para a gente, tá? Então, por isso que ele é pouco utilizado, né? Uma que é um risco, né, para a gente retornar todas essas linhas sem nenhum critério, né? Uma vez que a gente estiver falando, por exemplo, em um ambiente de dados massivos, né, com muitas informações, então vai ficar um pouco complicado a consulta utilizando essa junção aqui. Então, ele é até utilizado, mas em cenários muito específicos mesmo, né? Não, a gente não vê comumente assim como os outros.
E por fim, temos também o self-join. O self-join nada mais é do que a junção de uma tabela com ela mesma. Tá? Então, nós, por exemplo, na cláusula from, nós especificamos a tabela, tá? E podemos fazer a junção com ela mesma para estar fazendo algum outro tipo de operação em cima dessa tabela. Tá? Então, por isso que ela é chamada de self-join, né? Self com ela mesma. Tá? Então, vamos dar uma olhada então agora na prática, como que vai ficar a utilização dessas junções. Não sei se vai dar para usar todas, tá? Que eu fiz um exemplo aqui no banco de dados, coloquei algumas informações aqui nas tabelas e vamos ver aqui quais vão ser utilizados, quais nós vamos conseguir utilizar. Os scripts de criação do banco de dados e carga nas tabelas também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser baixar aqui também os scripts para criar o banco de dados, pode procurar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o SQL Server Express. Eu estou utilizando o 2012 aqui no caso, tá? Então vamos conectar aqui agora. Ok, então eu criei algumas tabelas aqui para a gente conseguir fazer a junção. Então eu vou ter a base de dados chamada aula e eu criei um diagrama para facilitar aqui para a gente visualizar. Tá? Então tenho aqui a base de dados aula e vou abrir esse diagrama aqui que eu criei para a gente ver as tabelas. Bom, vamos ver se a gente consegue visualizar todas aqui. Então eu tenho 4 tabelas para exemplificar, tá? A primeira, produto, onde eu tenho produto ID. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui a tabela produto, produto ID, a descrição do produto, o produto categoria ID, que é da outra tabela aqui abaixo, que eu vou mostrar, e a data do cadastro desse produto. Então essa é a tabela de produto. A segunda tabela é a produto categoria. Tá? Então nessa tabela eu tenho produto categoria ID, que é o código, né? E a descrição da categoria. Tá? A outra tabela é a tabela produto preço, onde eu vou armazenar o preço dos produtos. Então eu tenho aqui produto ID, que é o código do produto, e o preço tipo, tá? Então, dentro desse preço tipo aqui também, que é a outra tabela que está abaixo, eu vou poder ter vários tipos de preço, tá? Então, essa tabela produto preço é uma N para N, né? Então, eu posso ter o mesmo produto aqui várias vezes para tipos diferentes de preço, tá? Eu nunca vou poder repetir então o mesmo produto com o mesmo tipo de preço. Isso não é permitido. Porém, eu posso ter, por exemplo, o produto X com preço de venda, mesmo produto X com preço de compra, com custo médio de compra, enfim, vários preços aí, tá? E por fim, então, é essa tabela preço tipo, que é essa aqui, que vai ter aqui o preço tipo ID, que é o código, e a descrição do tipo. Tá? Então, todas essas tabelas já estão relacionadas, como a gente pode ver aqui, tá? Já criei a relação entre elas. E vamos ver então, eu coloquei algumas informações aqui nelas, vamos dar uma olhada aqui nos dados. Então, vou vir aqui em Tables. Cliquei aqui em Tables, expandi, né, as tabelas. Então aqui estão as 4 tabelas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu já coloquei algumas informações nelas para
para a gente conseguir trabalhar. Tá, então na tabela de preço tipo, vamos ver aqui o que tem de dados nela. Então botão direito aqui, Select Top, então, ele vai trazer aqui as primeiras 1000 linhas para a gente. Então nessa tabela aqui eu tenho o tipo 1, deixa eu aumentar aqui. Eu tenho o tipo 1, tipo de preço 1 que é venda, o tipo de preço 2 que é compra e o tipo de preço 3 que é custo médio de compra. Tá, então esses 3 tipos aqui que eu coloquei de exemplo. Vamos dar uma olhada agora na tabela de produto. Na tabela de produto, então, eu tenho o produto 1, que é um notebook, tá? i7, tá na categoria 1 e a data de cadastro dele é essa aqui. Tem o produto 2, que é uma TV LED 42 polegadas, na categoria 2, também a data de cadastro. E tem o produto 3, que é um livro SQL Server Básico 2012, que é a categoria 3. Tá? 3 produtos aí para a gente analisar. E vamos ver agora a categoria. Então na categoria eu tenho 3 categorias também. Tá? A primeira informática, a segunda eletrônicos e a terceira livros. Tá? Então são 3 categorias de produto que nós vamos também unir na consulta. Por fim, a tabela de produto preço. Não sei se tem alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada. Tá, tem 2 registros, mas depois nós podemos inserir mais aqui para exemplificar. Então aqui ó, a gente consegue ver que o produto 1, no preço, no tipo de preço 1, né, que é de venda, ele custa R$2.000. Produto 3, no tipo de preço de compra, ele custa R$20. Então depois a gente pode inserir mais registros aqui para estar fazendo as junções, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui então a fechar todas as abas aqui e vou clicar aqui na base de dados, botão direito, New Query, ok? Nova consulta. Então vamos lá. Vou escrever aqui o select. Vou colocar aqui o asterisco até eu especificar a tabela, tá? Porque não é uma boa prática utilizar asterisco em consultas, tá? Porque ele prejudica bastante o desempenho da nossa consulta e também utiliza recursos aqui desnecessários, tá? Então vou colocar aqui, vamos começar da tabela de produto. Vou dar um apelido para ela, para facilitar na hora de fazer as junções. Então, vou chamar ela de Pro, que são as iniciais aqui, tá? Iniciais de produto. E aqui, só para não ficar especificado o asterisco, eu vou colocar o ID do produto. Aliás, pro.produto.id. Até eu montar aqui todas as informações, tá? Então, select, tabela produto, tá? Dei o apelido de Pro e coloquei a coluna produto ID aqui para ser retornada. Então, vamos agora fazer aqui o primeiro exemplo, que será o join, tá? Então, eu vou unir aqui primeiramente com a tabela de produto categoria, tá? Então, join produto categoria. Vou dar o apelido a ela, chamar de ProCat, tá? E, muito importante, aqui nós vamos fazer agora o critério de junção, tá? Então,
especificamos aqui a cláusula de junção, a tabela, tá? Caso se tiver algum apelido. E depois do on, nós vamos falar então quais vão ser as chaves que nós vamos utilizar para juntar essas duas tabelas aqui, tá? Quais as informações em comum dessas duas tabelas que nós vamos utilizar para uni-las, tá? Então, nesse caso, qual que vai ser aqui a coluna correspondente em ambas as tabelas? Na tabela de produto, eu tenho o ID do produto categoria, tá? Então, por essa coluna que eu vou juntar aqui, ó. Então, essa tabela aqui, ela está unida por essa coluna aqui, ó. Produto categoria ID, que está aqui nessa tabela, certo? Então, a união dela dá-se através dessa coluna aqui. Então, é ela que eu vou utilizar lá na junção. Então, eu vou escrever aqui pro, que é a primeira tabela, ponto, produto categoria ID, igual a procat, ponto, produto categoria ID. Bom, então, assim, eu falei que eu quero que retorne aqui, tá? Unindo as tabelas através do campo produto categoria ID na tabela de produto e produto categoria ID na tabela de produto categoria, tá? Dessa forma aqui a gente já consegue retornar alguma coisa. Não especifiquei aqui cláusula de filtro, né? Não coloquei where aqui, mas vamos executar assim para ver o que acontece, ó. Marquei aqui, vou clicar em execute ou F5. Ah, tá. Vamos colocar algumas outras colunas aqui para facilitar. Então, vou colocar o código, a descrição, o código da categoria e a descrição da categoria, que está nessa tabela aqui. Ok? E vou dar um apelido aqui para essa coluna de as. Então, eu vou dar o apelido aqui para ela de desk categoria. Tá, então, vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Então, eu estou pegando aqui da tabela de produtos o produto ID, também da tabela de produto a descrição e ainda da tabela de produto o código da categoria, tá? E aí, a descrição da categoria, como eu quero exibir aqui essa coluna, eu tenho que pegar dessa tabela aqui que nós unimos, né? Que a descrição está nessa tabela aqui. Qual que é a finalidade da junção? É conseguir buscar informações que estão naquela tabela, na segunda tabela, no caso, né? Então, coloquei aqui da tabela produto categoria a descrição da categoria. Então, vou executar novamente aqui. Então, ele já retornou aqui para mim algumas informações. Então, eu tenho o código do produto, a descrição, o código da categoria e a descrição da categoria, tá? Que está vindo de outra tabela. Está vindo dessa junção que nós fizemos com a produto categoria, tá? Continuando aqui, vamos unir agora com a tabela de produto preço. Vou colocar o join aqui também, tá? E eu já vou explicar uma outra coisa aqui para vocês. Vou renomear. Bom, então adicionei aqui também outra junção
dessa vez com a tabela produto-preço, tá? Nessa tabela aqui, eu vou poder repetir o mesmo produto, tá? Mais de uma vez. Então, pode ser que o nosso resultado apareçam linhas duplicadas aqui, tá? Que é esperado já, porque a tabela é N para N. Então, eu estou unindo ela aqui apenas pelo código do produto. Porém, essa tabela ela ainda tem uma outra chave que é o tipo do preço, ok? Não podemos esquecer então dessa chave. Não basta apenas unir pelo código do produto, porque ele vai duplicar esses resultados aqui, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Diminuiu o número de linhas da minha consulta. Por que isso? Ele está me retornando aqui só o código o produto 1 e o produto 3. O produto 2 ele não me retornou. Por quê? Vamos dar uma olhada então nessa tabela aqui, produto preço. Então, vou consultar aqui as informações. Olha só, eu não tenho nessa tabela o produto 2. Tenho só o produto 1 e o produto 3, tá? Então, como eu utilizei aqui o join, qual que era a premissa do join? Ele respeita esse critério aqui, tá? Então, ele tem que estar nessa tabela aqui e nessa tabela aqui para ele retornar, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui só para exemplificar o uso de outra junção? Vamos colocar o left join. O que o left join vai fazer? Ele vai trazer para a gente todos os registros dessa tabela, mesmo que não haja correspondência nessa aqui. Tá? Então ele vai trazer para a gente aqui provavelmente uma linha com valor nulo. Ok? Então vamos aqui agora adicionar as colunas dessa tabela, produto preço, para a gente conseguir visualizar. Colocar aqui então o código do produto eu já tenho, tá? Então aqui eu já tenho. Então já tenho aqui o código do produto. Eu vou colocar então o tipo do preço, né? O código do tipo do preço e o preço. Ok? Então, da tabela de produto preço, estou pegando agora o código do tipo do preço e o preço. Vamos executar novamente. Então, como eu havia dito, olha só o que aconteceu. O produto 2 que eu não tinha nessa tabela de produto preço, não tenho, né, aliás, ele me retornou até aqui, tá? Porque está completo, né? Eu tenho essas informações aqui nas outras junções. Porém, olhem só aqui o código do tipo aqui do preço está nulo e o preço também está nulo. Por que isso? Porque eu não tenho essa informação na tabela, tá? Então, o left join, o que aconteceu aqui? Ele trouxe para mim os resultados da tabela de produto, todas as linhas, né? Que são 3 linhas. E também ele trouxe as informações dessa tabela aqui de produto preço, mesmo que não haviam associações aqui, tá? Para esse registro. Ok? Então vamos adicionar aqui agora a outra tabela, que será também left join, tá? Será o preço tipo.
preço tipo home. Então, essa tabela aqui, preço tipo, eu vou unir com a tabela do produto preço, tá? Que o código do preço tipo está nessa tabela aqui. Então, produto preço ponto preço tipo ID, preço tipo ID. Então, preço tipo, dei um apelido para ela e uni aqui, né? Então, falei que eu quero que o critério será o código do tipo do preço na tabela do produto preço igual ao código do tipo preço na tabela do preço tipo, tá? Então, nessa tabela aqui, o que eu quero dela? Eu quero a descrição do tipo de preço. Vou colocar aqui depois do código do preço aqui, ó. Então, preço tipo ponto descrição. Eu vou dar um nome de desk preço tipo, vírgula. Então, fiz aqui a junção, tá? E adicionei a descrição aqui logo após o preço tipo. E por que left join? Left join porque essa tabela aqui ela já está como left join, tá? Que eu não tenho todas as correspondências da tabela de produto nela. Então por isso também que eu vou utilizar left join. Vamos executar aqui novamente. Bom, então, mais uma linha aqui, né? Incluímos essa coluna e também ele colocou o valor aqui para gente nulo, que não existe na tabela. Então vamos fazer um teste aqui agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui na tabela de produto preço, vou vir aqui produto preço, vou clicar com o botão direito e vou escolher edit, tá? Vou incluir um registro aqui nessa tabela. Então vou vir aqui no final e vou incluir um registro aqui. Ok, mais uma linha. Então vou colocar o produto 2, tá? O código do produto aqui, ó, produto ID, o preço, o tipo do preço, tá? Então vou colocar aqui um preço de venda será de R$1.500, ok? Vamos ver então como o select vai se comportar agora. Vou marcar aqui e vou executar novamente. Pronto. Então, o que ele fez aqui pra gente? Onde estava vazia antes, ele já preencheu com as informações, tá? Respeitando os critérios da junção. Tá? Então aqui, agora, por exemplo, nesse cenário que nós estamos, não faria diferença tá left ou join aqui, ó. Vou tirar o left para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, vou executar novamente e ele retorna a mesma coisa, o mesmo resultado de antes. Porque eu tenho todos os vínculos em todas as tabelas, tá? Vou voltar aqui o left. E aí vamos fazer mais um teste aqui. Eu vou colocar mais um produto nessa tabela. Vou repetir aqui então. Vou colocar o produto 3. Eu tenho já aqui para o produto 3, ó, o tipo do preço 2, que é compra. Eu vou adicionar agora o tipo de preço venda. Então, vamos lá.
Vou colocar aqui 1. E o valor de venda, vou colocar então R$30. Vou fechar. Vamos ver então como vai se comportar aqui. Vou executar. Então olhem só. Ele duplicou para mim a linha, tá? Então eu tenho aqui 2 vezes o produto 3, tá? Ele faz parte da categoria livros, porém o que muda é o preço tipo. Um é o preço de venda e o outro é o preço de compra. Tá? Então ele duplicou as linhas porque eu tenho mais de um registro na tabela de produto preço. E se eu quisesse, por exemplo, especificar aqui na própria junção com o produto preço, que eu só quero que ele traga o tipo de preço 1. Então, tipo de preço igual a 1. Eu posso fazer isso também, tá? Então, coloco aqui o AND, né, operador, e especifico mais esse critério, tá? Falando que o tipo do preço será apenas igual a 1. Vamos ver o que ele vai retornar aqui pra gente. Ó. Então, ele já excluiu o tipo de preço 2, tá? Vendo, ó. Só temos agora o tipo de preço 1, que é o venda. Então, através dos critérios aqui, nós também conseguimos fazer filtros. E seria a mesma coisa de eu adicionar aqui, por exemplo, a cláusula where, tá? Falando que o preço tipo ponto id preço tipo igual a 1. Vou comentar isso aqui que eu tinha colocado, tá? Então comentei aqui o critério e adicionei um filtro aqui na cláusula where, tá? Então vamos executar novamente. Ó, mesma coisa, tá? O resultado não mudou, só tenho o tipo de preço 1. Então vamos tentar agora exemplificar aqui, por exemplo, utilizando o full join, tá? Porém, se nós fizermos isso aqui da forma que está, né, nós temos as informações correspondentes em todas as tabelas, tá? Então vamos trocar aqui na tabela, na junção do produto preço, ao invés de left, vamos colocar full join, ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, nessa tabela, colocar o full join. Tá vendo? Vou tirar o filtro aqui, ó, comentar e vou executar novamente. O que mudou aqui, tá? Não mudou absolutamente nada, tá? Só apareceu o registro 2 porque eu tirei o filtro. Deixa eu voltar o left aqui pra gente ver, ó. Então, tá vendo, ó? Tanto com o left quanto com o full join, eu tenho os mesmos resultados. Porém, para a gente conseguir entender, né, ver o resultado desse full join, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui na tabela do produto preço. Vamos em Edit. E vamos excluir o registro 2 aqui novamente. Então, clico aqui para selecionar a linha e dou Delete. Vai perguntar se eu tenho certeza que quero deletar. Ok, sim. Pronto. E aí, vamos executar aqui novamente a consulta. Então, ele trouxe aqui para mim o registro 2, tá? Se fosse utilizado somente o join, esse registro não estaria aqui, tá? Porque nós não temos ele aqui nessa tabela, tá? Então, por isso ele está nulo aqui. Porém, como nós utilizamos o full join, o que ele fez? Ele trouxe para a gente o que é correspondente, tá? Nas tabelas, mais o registro
mais as linhas de todas as tabelas envolvidas, tá? Por isso que essa linha está aparecendo aqui. Se a gente fizer outro teste aqui, vamos colocar aqui também nessa junção com o preço tipo, full join também. Vamos executar novamente. Olha, me trouxe mais um registro aqui, tá? Número 5. Porém, olhem só, o produto tá nulo, descrição, tá tudo nulo aqui, menos a descrição do tipo do preço. Por que isso? Tá? Como eu disse, o full join ele traz todas as linhas das tabelas envolvidas nas junções. Então o que ele fez aqui pra gente? Ó, olhem só, ele trouxe o tipo do preço, venda, compra e custo médio compra, mesmo não tendo nenhum produto atrelado a esse tipo aqui, tá? Ele trouxe para mim. E por que o código aqui está nulo? Porque nós estamos pegando esse código da tabela, onde está aqui, ó, da tabela de produto preço. No produto preço eu não tenho mesmo esse código. Então vamos fazer um outro teste aqui, vamos trocar a tabela pela tabela preço tipo. Tá? Então aqui, onde é produto preço, eu vou colocar a tabela preço tipo. Vamos ver o que vai mudar. Vou executar novamente. Então olhem só. Agora ele me trouxe o código correspondente a esse tipo de preço, tá? Olhando aqui eu sei que eu não tenho nenhum produto vinculado a esse tipo de preço, porque ele está tudo nulo aqui, ó. Então pessoal, basicamente é isso aqui, tá? Não tem muito segredo. Acho que vale a pena agora vocês fazer bastante testes, tá? Utilizando todos esses exemplos aqui que eu havia colocado, né? E ver quais os resultados obtidos aí, utilizando cada um desses tipos aqui, tá? Por fim, só como eu falei aqui na pauta, né, que seria uma Stored Procedure, vamos transformar essa consulta aqui que nós criamos em uma Stored Procedure para ficar mais organizado aqui, então, tá? Bom, para quem ainda não viu, eu não vou explicar aqui, tá? Os passos aqui da criação da Stored Procedure, porque no vídeo anterior eu já falei basicamente como que funciona, né, a criação da Stored Procedure, tá? Eu vou criar aqui e aí vocês, para quem tiver dúvida, o link do vídeo anterior eu vou colocar aqui novamente abaixo aqui, e aí é só assistir ele para estar entendendo a criação, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui create procedure, vou dar um nome para ela, tá? USP consultar produto, tá? Por que USP? Eu já expliquei lá, mas vou falar rapidamente aqui. O SP é as iniciais, né, de User Stored Procedure, tá? Então, batendo o olho aqui nesse objeto, em uma consulta dos objetos ao banco, alguma coisa assim, já vou saber que se trata de uma procedure criada por mim, tá? Porque existem algumas procedures também que já ficam disponíveis pelo próprio SGBD, tá? Para gerenciar as funções internas dele. Então, para diferenciar, eu costumo colocar isso aqui. Então, vou declarar aqui apenas uma variável de entrada, que será o código do produto. E depois vocês podem
adicionar mais filtros se quiserem, tá? Então, produto ID. Ele pode ser vazio também. Pode ser nulo, tá? Não precisa, eu não sou obrigado a passar esse cara. Então, as begin, inicio aqui então, né, o escopo e finalizo aqui com o end, tá? Vou identar aqui. Então, ficou assim. Create procedure, USP constar produto, tá? Essa variável aqui é uma variável de entrada para um filtro, tá? Se eu quiser pesquisar um produto específico, vou passar o código dele e ele vai me retornar só as linhas referentes a esse produto. Ele é do tipo inteiro e pode ser vazio, ou seja, se eu não passar nada, ele vai me trazer todas as linhas aqui, tá? Abri o escopo, fechei. Aqui só vai ficar faltando então o filtro para o produto. Então vamos adicionar o filtro aqui. Vou descomentar isso aqui. Vou tirar esse filtro que estava. E vou buscar então aqui na tabela produto o produto ID igual ao que estiver passando nessa variável aqui. Então, selecione tudo onde o código do produto na tabela de produto for igual ao parâmetro de entrada. Porém, se ficar dessa forma aqui, eu estou obrigando, tá, um valor ser passado aqui, porque senão ele não vai me retornar nada. Para que eu possa ignorar este parâmetro, né, se eu não quiser passar nada, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que adicionar aqui uma outra condição, que é a seguinte. Null. Ou seja, vamos entender. Faça essa consulta, tá? Onde o código do produto for igual a esse, ou essa variável de entrada aqui for nula. Ou seja, a cláusula, o operador ou, ele necessita que pelo menos um das validações sejam verdadeiras, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir nada aqui. Como o parâmetro vai ser nulo, então ele vai ignorar o filtro e vai trazer todos os registros. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou então comitar isso aqui, né? Vou executar. Então ele já criou para mim a procedure. Ok? E aí, vamos fazer um teste aqui então, ó. Vou abrir aqui uma outra, fechar essas tabelas. Vou abrir uma outra query aqui, ó. Botão direito, New Query. Para executar uma Stored Procedure, eu faço o seguinte: exec, né, que é o mesmo que execute, tá? Pode ser só exec, e o nome da procedure, USP consultar produto, tá? Se eu der um espaço, ele já vai me mostrar aqui, tá, que essa procedure ela possui um parâmetro de entrada. Ok? Então, se eu quiser pesquisar um produto específico, eu passo o código dele. Se não, não passo nada e ele vai me retornar tudo. Vamos então testar primeiro aqui passando o código 1 e executar. Então, trouxe só o produto 1 aqui, tá? Vamos trocar aqui então, vamos colocar o código 2 e executar. Trouxe então para mim aqui o produto 2. E vamos então agora testar sem passar nenhum valor. Tem que me retornar todos os registros. Então tá aí. Já me retornou todos os registros ignorando os filtros, o filtro aqui do produto, tá?
Bom, então pessoal, é isso, tá? Eu sugiro agora que vocês tentem utilizar as outras junções aqui, tá? Tentem utilizar, tentem adicionar mais filtros aqui na Procedure para estar exercitando a utilização de procedures, filtros e as junções que nós aprendemos hoje. Bom, então nessa aula é só isso, ok? Lembrando mais uma vez, para quem ainda não curtiu minha fanpage no Facebook, basta procurar por Programação Nerd e curta, compartilhe e obrigado e até o próximo vídeo.